começar. Então, boa tarde. Hoje é dia 18 de agosto de 2022. São 14 horas e 7 minutos. Dia 11? Isso, 11. Eu falei o quê? 14? 18. Nossa Senhora, eu estou adiantada já. Desculpa, dia 11 de agosto. Então, feliz dia do estudante para todos nós, né? Já que nós somos estudantes. Então, nós vamos dar início à defesa de estágio do Miguel Madeira Carminati. Fique bem à vontade, né? Eu quero dar as boas-vindas também para o professor Luiz Fernando, que está aqui do ladinho, ó, que é o professor, que é a banca. Também registrar a presença da Lidiane, que é a responsável, né, pela CEJEX no momento. E está representando a CEJEX aqui. Então, fique bem à vontade, Miguel, pode fazer a tua apresentação. Tu tem em torno de 20 a 30 minutos para estar fazendo, para apresentar, então fique bem à vontade. Ok. Primeiramente, obrigado a todos os presentes. E eu já peço desculpa um pouco, porque pode ser que eu espirre ou alguma coisa do tipo, porque eu estou um pouco gripado. Mas então vou começar, ok? Meu estágio foi feito numa clínica veterinária e pet shop de pequenos animais. Eles não atendem animais de médio e grande porte, apenas cães e gatos. A Dr. Pet foi a empresa. Meu supervisor de estágio foi o Diego Soares Leotti, médico veterinário. E a área de atuação foi clínica veterinária de pequenos animais. O período foi um pouco mais de 180 horas e é isso. A empresa Dr. Pet, ela fica no município de Sombrio e está em atividade há 9 anos. Ela já passou por outros locais, em outros locais em Sombrio, mas agora está neste ponto aqui. A infraestrutura física atual da Dr. Pet é o seguinte. Nessa foto à esquerda é a parte da frente, que tem o terreno onde os cães os cães principalmente são levados para fazer necessidades quando estão na hospedagem ou em qualquer outra área. E aqui a parte de trás também pega a parte do terreno e às vezes também é ali. Aqui atrás é onde fica a parte do banho e tosa e aqui na frente é onde fica o consultório. Essa é a van que é usada para o transporte dos animais para pet shop. A descrição das atividades desenvolvidas. Acho que eu pulei uma coisa, calma. Pulei. As atividades desenvolvidas na Dr. Pet são basicamente atendimento de animais, seja em consultas periódicas, aplicação de vacinas ou tratamento clínico cirúrgico. E também tem o serviço de internação, 24 horas. Além disso, também ocorre a venda de insumos essenciais para animais domésticos. Também tem serviço como banho e tosa e hospedagem de animais. Na recepção, eu fiquei mais na parte de fazer a contagem de estoque. Na recepção, eu confundi com a loja. Na recepção foi mais o cadastro dos animais que vêm para consultas ou para o banho e tosa. E daí tem todo o protocolo de entrada, que consiste em, primeiro, os animais que não têm cadastro, tem que ser feito cadastro, que é feito explicando raça, o tamanho do animal, o nome, o sexo, e se tem alguma característica específica que deva tomar cuidado no banho e tosa. E daí é basicamente isso na recepção. É aí que é feito a marcado horários, daí depois de fazer o cadastro, que pode ser feito por telefone ou pessoalmente. E é isso na recepção. Na parte da pet shop tem a loja, que é onde é vendido os itens. Aqui à esquerda
a parte aqui nesse canto é a parte de medicamentos, que para ser vendido, a maioria deles precisa de prescrição de um médico veterinário. E aqui à direita tem rações, brinquedos, tapetes higiênicos. E aqui tem rações abertas, que é onde é tirado a granel. E desse lado aqui é onde fica a maior parte das rações, que ficam mais para alguns são colocados aqui, enquanto as maiores ficam desse lado, que é um pouco atrás da parte principal da loja. Aí, enquanto como estagiário, a maior parte foi contagem de estoque e recebimento de produtos, que eu anotava para ver se tinha chegado a quantidade certa, e também foi feito a contagem de estoque, que também entrava nessa parte, que é onde fica o depósito, tanto de estoque da loja, como no outro canto fica a parte dos itens que são usados na clínica. No banho e tosa, tem depois do cadastro, as pessoas, quando chamam alguém para buscar seus animais para o banho e tosa, tem que dizer se vai fazer tosa, tem que falar que tipo de tosa quer, ou se é apenas banho. Se tiver alguma característica específica que deve tomar cuidado com o animal, deve ser citado. Os animais ficam nessas gaiolas aqui, esperando até a sua vez, e aqui é onde ocorre o banho. O banho, primeiramente, começa com o shampoo para lavagem, depois vem o shampoo neutro e, por último, o condicionador. Em casos de animais que têm alergias, problemas de pele ou coisa do gênero, é trocado o shampoo para um shampoo específico que é usado para animais que têm esses problemas. Durante o banho, deve-se tomar cuidado para não molhar a parte interna da orelha do animal, porque pode dar inflamação, e muitos animais já têm inflamação no ouvido, daí acaba sendo pior ainda. E também não molhar muito. Em caso de animais que têm ferida, não tomar cuidado nas feridas, no caso. Eu me perdi um pouco. Depois disso vem na parte da secagem, depois do banho, a secagem, que é primeiro feita com a toalha. Em casos de animais com pelo curto, é sempre primeiro secado com toalha, usado o soprador, que é este cabo comprido aqui, e colocado nas máquinas de secagem, que são essas aqui, são duas, uma de um lado e outra do outro, da parte do banho e tosa. Já em casos de animais com pelos longos pequenos, eles são secados totalmente à mão, com o secador esse grande que está aqui abaixado e o soprador ao mesmo tempo, para eles não ficarem úmidos, já que a máquina de secagem com pelo longo não funciona totalmente bem. E animais e cães grandes, como Goldens ou pastor alemão, eles são primeiro secados o melhor possível com o soprador e um pouco do secador, e daí colocados na máquina, que daí eles acabam ficando mais tempo que os outros, para não ocupar tanto espaço do tempo, já que ocorre de aparecer muitos animais às vezes, e daí não dá tempo para ficar secando a mão totalmente o cão. E por isso, daí, depois que ele sai da máquina, normalmente está um pouco úmido, então tem que terminar de secar com a mão novamente. Também tem depois da secagem, quando tem tosa, a tosa higiênica é feita antes do banho, e é primeiro a parte abaixo das patas, ao redor do ânus e ao redor do órgão genital, para manter para ser mais higiênico e não grudar fezes ou coisas do tipo. Depois da tosa higiênica, em caso de tosa do pelo tal, é feito daí depois do banho, que daí facilita para não estragar as lâminas e o pelo fica mais correto depois do banho, daí fica mais fácil de analisar o corte.
Depois que termina a secagem e a tosa, daí é feita usado bandanas ou uxi, deu um branco. Topzinhos e eu não consigo lembrar o nome agora. Laços. Ou laços e adesivos também, em alguns casos, para decoração do animal para quando ele for para casa. Depois da pet shop, do banho tosa, tem a hospedagem. Na hospedagem é um serviço o serviço de hospedagem da Dr. Pet consiste em alimentação e local para o animal passar o dia, o tempo que for falado com o dono. Alguns animais consomem rações específicas, que o dono paga mais para alguns cães, por exemplo, que recebem uma ração mais cara, o dono paga mais para ser alimentado com essa ração. E alguns animais também precisam de medicação, daí é dada a medicação que o dono conta antes da hospedagem. Nessa parte, eu, como estagiário, mais cuidei da limpeza, já que não teve tantos animais hospedados. Mas quando teve um labrador, eu tinha a gente levava para fazer as necessidades no terreno e alimentava com a ração, na medida que o pote mandava, que o pote de pegar a ração tinha uma medida nele. Depois da parte da pet shop, tem a parte da clínica veterinária. Este seria o consultório, e durante as consultas eu não pude estar presente porque não era permitido, mas me foi dito basicamente como funciona, que é, primeiro, o dono fala quais os sintomas que que o animal tem apresentado, e o médico veterinário faz o exame básico, e em caso que tem necessidade, é mandado fazer outros exames, como o exame de sangue, ou raio-x, e outras coisas do gênero. É também no consultório que o médico veterinário da Dr. Pet fazia as vacinas e recebia para consultas de retorno ou consultas no geral. Teve caso também de uma vez que um animal tinha câncer e ele tinha vindo para uma consulta de retorno e não tinha mais jeito, o animal estava sofrendo, e daí foi num caso desses que foi feita a eutanásia. Daí o que eu, como estagiário, fiz junto com outro que trabalhava lá, a gente foi responsável por ensacar o animal e levar para descarte, e levar para o freezer, que fica lá até o dono decidir se vai querer cremar, se vai querer fazer um enterro apropriado, ou se simplesmente vai deixar a escolha do consultório, que daí manda para um lugar que crema com vários outros animais que falecem, e daí as cinzas são descartadas. Aqui seria a internação, a sala de internação. Tem ao lado, aqui no canto, não apareceu, fica uma gaiola maior para cães grandes, como o pastor alemão, golden e outros do tipo. Na sala de internação é onde ficam animais que tiveram que fazer cirurgias, tiveram que estão em soro ou que estão em observação devido a alguma doença e coisas do gênero. Essa mesa aqui é uma mesa com uma torneira, que é onde animais que fizeram cirurgia e tem a ferida aberta, é onde é feita a limpeza da área, sempre que necessário. Um caso que teve foi um labrador preto que foi amputada a pata devido a um tumor muito grande que não tinha como retirar sem amputar a pata.
não tinha pele suficiente para costurar. Daí foi usado a cicatrização por segunda intenção, foi o que eles explicaram. Que basicamente a ferida fica aberta, mas é costurada uma ponta, a outra para ela se fechar sozinha com o tempo. E daí tinha que fazer a limpeza. Eu ajudei na limpeza algumas vezes, e até no banho e tosa eu dei banho nesse cão, uma vez. Depois vem a sala de cirurgia. Na sala de cirurgia tudo deve ser esterilizado sempre. Eu não podia entrar através depois desse vidro, só observar. E aí é onde são feitas todas as cirurgias que são feitas na clínica. Por exemplo, cirurgias de castração, retirada de tumores. Teve uma vez que eu atravessei o vidro que foi junto com o médico e ele pediu para mim segurar um cão para ele retirar água do pulmão. Só que daí eu tive que lavar bem as mãos, botar luvas, botar toda a roupa correta. Tem também outra salinha ao lado da sala de cirurgia, que eu não tirei foto, que é onde é feita esterilização, onde os instrumentos são lavados. Teve um momento também que me foi pedido para cuidar dos instrumentos de cirurgia, que basicamente era lavar com detergente e depois botar em álcool para desinfetar bem. Esta é a sala de raio-x. Na sala de raio-x, basicamente, eu não tive muito contato, mas funciona para, por exemplo, observar se ossos quebrados ou tumores, acredito eu. Não conversei muito com o médico veterinário sobre a sala de raio-x. O que eu sei é que o responsável por fazer o raio-x utiliza essa roupa protetora aqui para evitar a radiação. Eu me esqueci da palavra. E daí, como eu disse, eu não tive muito contato com a sala de raio-x, então é basicamente isso. Os raios-x nessa clínica são feitos da seguinte forma. Pode ser com pedido de outro médico veterinário que não tem sala de raio-x na clínica. Se a pessoa vier com o pedido e tal assinado, pode fazer o raio-x aí. E se eu não me engano, é pago à parte, mas eu não sei os valores. E também, no caso, o médico veterinário da clínica também faz raio-x quando necessário aí. Daí não precisa de levar em outro lugar que tenha sala de raio-x. Depois aqueles lugares ali, então, era a estrutura da clínica veterinária e foi explicado o que foi feito lá. Então, agora eu vou falar um pouco sobre doenças que apareceram e outras doenças que o médico falou sobre, que não apareceram muitas doenças enquanto eu estava lá como estagiário. Algumas são viroses, outra bacteriose, sobre fungo e também tem os parasitas. As viroses, a que realmente apareceu mais lá foi a parvovirose, que teve até um caso em que o cão não sobreviveu. A parvovirose é uma virose que é causada pelo parvovírus canino, é contagiosa e é bastante grave, que pode acometer tanto filhotes quanto adultos. Ela afeta as células intestinais e causa inflamação no intestino. A transmissão é principalmente com objetos contaminados, ou fezes e o ar onde o vírus se desenvolveu. Sintomas principais são diarreia com sangue, vômito com sangue, apatia, prostração, tosse seca com mucosa, falta de apetite também por consequência a perda de peso. E depois do contágio, do contágio ou do aparecimento de sintomas, o cão pode virar óbito caso não seja tratado. Não tem tratamento específico, mas o tratamento é feito com finalidade de reverter a desidratação, infecção, inflamação e coisas do gênero, que é um tratamento de suporte, basicamente. Não tem tratamento para o vírus, mas sim para as condições que o vírus coloca no animal.
E a prevenção é a vacina polivalente, que é obrigatória para cães. É a única prevenção, além de, talvez, tomar cuidado com outros cães contaminados. A raiva não teve no... A raiva ou a sinomose não teve na clínica, mas o médico achou bom falar sobre, já que a raiva é uma doença que para os cães não tem cura, e também é uma zoonose que afeta os humanos. Para os humanos até tem cura, só que normalmente, se não tratado rápido, é levado a óbito. A raiva, ela é sempre fatal e é causado por um vírus, né? É uma virose. E geralmente o animal é infectado através de uma mordida de outro animal infectado ou pelas mucosas. Afeta o sistema nervoso periférico e depois se espalha para o restante do corpo até o cérebro. E se instala nas glândulas salivares, onde é transmitido para os outros animais. A fase tem. Muitos acreditam que existem dois tipos de raiva e coisas do tipo, mas na realidade são duas fases da raiva, que é a furiosa e a paralítica. Na furiosa tem os principais sintomas: excitação, agressividade, medo, depressão, ansiedade e demência. E na paralítica, os principais sintomas são dificuldade de engolir, salivação, falta de coordenação nos membros e paralisia. Depois da segunda fase, normalmente o animal vai a óbito em até 48 horas. Não existe tratamento e a única opção é a prevenção, que é feita através de vacina para raiva. Como eu disse antes, para humanos tem tratamento, mas a maior chance a maior chance de sobrevivência da pessoa é que você vá a um médico logo depois da mordida ter sido causada. E a sinomose, o motivo de o médico ter pedido para mim, ter falado para mim sobre, foi porque ela é muito comum, principalmente em filhotes. É um vírus que é resistente a ambientes secos e frios e precisa ser e requer atenção, já que não tem uma época específica do ano em que ela ocorre e nem tem sexo ou raça de animal. Ela simplesmente ataca os cães sem qualquer cão, no caso. A transmissão é através de animais contaminados, de contato com animais contaminados, objetos ou ar contaminado. Os principais sintomas apatia, perda de apetite, diarreia, vômito, febre, secreções oculares, nasais, convulsões, paralisias, tiques nervosos e falta de coordenação. Não tem medicamento antiviral eficaz para combater a sinomose, por isso é tratado principalmente os sintomas da sinomose. E a melhor forma de prevenção é a vacina. Depois das viroses, as bacterioses, que não teve nenhum caso de bactéria enquanto eu estava estagiando, e por isso o médico veterinário, o Diego, ele citou a brucelose, que por mais que seja rara em cães, ela afeta muito bovinos e animais do tipo. Ela é uma zoonose, pode afetar os seres humanos também. Eu lembro de a brucelose ser uma doença que foi falado sobre durante o ensino médio, no terceiro ano principalmente, com bovinos. E também o próprio professor Luiz Fernando falou sobre, quando ele dava aula para a gente no segundo ano em defesa sanitária animal. DSA, no caso, desculpa.
Eu me perdi um pouquinho, desculpa. Tá. O tratamento é feito principalmente à base de antibióticos. E a possibilidade de êxito é incerta nos cães, no caso, já que é uma clínica veterinária de pequenos animais. O tratamento é incerto e os animais podem se tornar fonte de infecção para outros animais contra os seres humanos. Por isso, os animais infectados recomenda-se fazer a eutanásia em caso de animais utilizados para reprodução e coisas do gênero. Já quando se trata de animais de companhia, o tratamento é feito tanto com antibióticos quanto castração, que reduz a eliminação de secreções genitais e transmissão venérea. E a prevenção é medidas sanitárias. Em caso de animais de reprodução, o controle sorológico regular dos animais do canil e eliminação dos positivos. Isolamento de fêmeas e em parição e desificação do canil. E animais de companhia, o tratamento com antibióticos e esterilização segue. Mas não exclui a chance de transmissão da doença. Por isso, medidas como limpeza, desinfecção são adotadas para diminuir o risco de transmissão. Já a micose teve casos daí, esporotricose, que teve um gato que estava até internado lá na clínica. Daí, a esporotricose também é um fungo, é uma micose, que afeta os seres humanos também, uma zoonose. Sem querer, desculpa. Ela usa feridas, a esporotricose, ela usa feridas para entrar no organismo. E os principais locais onde esses fungos são encontrados são plantas, cascas de árvores e espinhos, que é como eles se proliferam ao causar primeiros cortes nos bichos que passeiam e brincam de arranhar árvores. Já disse, a esporotricose afeta principalmente felinos. Os gatos são mais suscetíveis à infecção e têm evolução da doença mais grave do que em outras espécies. Já cães e até equinos são afetados às vezes, mas é mais raro. Tem 3 fases distintas, que são a forma cutânea, a forma linfocutânea e a forma disseminada. A forma cutânea é um nódulo avermelhado que tem secreções, que lembram abscessos e feridas causadas por brigas, que aparece principalmente na face, e no plano nasal e na base da cauda e nas pernas. Pode ser múltiplas ou solitárias as lesões. Tem a segunda, que é a forma linfocutânea, ocorre quando progride para úlceras e secreção na pele e compromete o sistema linfático. E na disseminada, daí é possível observar lesões ulceradas, generalizadas no animal, além da apatia, febre, anorexia e alteração no trato respiratório. O remédio é principalmente usado itraconazol para esporotricose nos felinos e nunca deve ser administrado sem um médico veterinário. Para prevenção, se baseia em adoção de medidas sanitárias, que é para reduzir o risco de transmissão para outros animais e até os humanos. Os animais doentes são isolados, tratados até a cura clínica, e deve evitar o acesso dos animais sadios doentes a ambientes que tenham chance que tenham mais chance de ter o fungo. Quando os animais estão infectados, o veterinário deve fazer uso de luvas descartáveis e ao manusear qualquer animal que tenha nódulos ou úlceras, para não ocorrer a transmissão para o médico. Parasitas. Enquanto eu estava no banho e tosa, que eu ajudava no banho, principalmente, teve alguns casos em que teve bastante carrapatos que apareciam em alguns
E daí o médico, o agente o pessoal do banho tosa falava pro responsável responsável pelos cadastros lá na frente, nossa, eu sempre esqueço essa palavra. Na recepção, responsável pela recepção, ele teria que falar com os donos sobre para recomendar uma medicação anti-carrapatos ou, em caso de pulga, antipulgas. Os carrapatos, eles são aracnídeos, parentes das aranhas. E eles precisam de sangue para sobreviver e reproduzir. Tem várias espécies, mas a maioria não transmite doenças. Quando transmite, é principalmente que que são carrapatos infectados por protozoários, vírus e bactérias que acabam contaminando o animal quando se alimentam do sangue. As principais doenças, os principais carrapatos com esses tipos de doenças são esses dois: os carrapatos moles, Argacidae, e os carrapatos duros, Ixodidae. As principais doenças são dermatite alérgica picada de ectoparasitas, babeciose, erliquiose, doença de Lyme e febre maculosa. Não tem meio de prevenção próprio para cada uma das doenças, então a forma de prevenção é evitar a proliferação dos carrapatos, usando coleira anti-pulgas e carrapatos. E também, além das doenças, carrapatos em excesso podem causar anemia nos animais. E outro parasita seriam as pulgas, que também teve alguns animais que tinham bastante pulga, mas era mais raro, tinha mais com carrapatos. Daí, quando tinha pulgas, era principalmente botado um remédio antipulgas que funciona rapidamente antes de ir para consultas ou para o banho tosa para não passar para os outros animais. As pulgas são bem pequenas, elas medem de 1 milímetro a, no máximo, 8 milímetros, mas principalmente as de 1 milímetro. E elas não têm asas, elas pulam para ir para outros animais e coisas do tipo. Elas se alimentam de sangue e as doenças que causam irritações cutâneas e transmitem doença da mesma forma que o carrapato, quando são contaminadas por protozoários, vírus, bactérias. E as principais doenças transmitidas pelas pulgas são dermatite alérgica da picada da pulga, hemobartonelose, micoplasmose e algumas verminoses, que já quando a pulga está com vermes dentro dela. As principais doenças são causadas, como eu disse, por vermes, bactérias e protozoários transportados nos corpos das pulgas infectadas. Em caso de infestação, assim como no carrapato, pode haver anemia no animal, pelo fato delas sugarem o sangue. E a única prevenção dessas doenças é evitar ao máximo contato com pulgas também. Sempre que tiver recomendados a coleiras antipulgas e detetizar o ambiente em caso de infestações. No estágio, eu vi a importância das clínicas veterinárias das pet shops para atualmente, que tem se desenvolvido no passado não era tanto, mas hoje em dia muitas pessoas começaram a ter cães ou gatos na sua casa. E daí a importância das clínicas veterinárias para cuidar da saúde das pet shops, para esteticamente e higiene, e cuidar da higiene dos animais também. E também, durante o estágio, eu vi que parte do conhecimento que eu adquiri no técnico foi útil, como na brucelose, que o médico citou e eu já sabia um pouco sobre também, e coisas do gênero. E é basicamente isso. Alguma dúvida? Eu terminei a apresentação. Deixa eu só colocar aqui
Certo, então, Miguel, parabéns pela apresentação, que bom. Obrigado. Desculpa, em alguns momentos eu gaguejava, porque eu fiquei nervoso. Não, capaz, isso aí faz parte, né? Quando no momento que a gente está apresentando, foge as palavras, gagueja, tosse, acontece mesmo. É bem comum isso acontecer, tá, Miguel? Eu vou passar a palavra para o professor Luiz Fernando para ele fazer as considerações, esclarecimento de dúvidas, depois eu retorno a palavra, certo? Fica à vontade, professor Luiz Fernando. Boa tarde, Miguel, protagonista desse momento tão importante na vida estudantil, que é a defesa de estágio, né? Mas uma parte tão importante da estrutura curricular do técnico agrícola, técnico em agropecuária. Boa tarde, professora Cristina, membro da banca e orientadora do estudante Miguel, a colega Lidiane, que nesse momento representa a CEGEX, a coordenação de estágios do nosso instituto, do nosso campus. Miguel, eu tenho algumas curiosidades em relação à tua defesa de estágio. Tá? Como que foi que ocorreu a tua decisão por fazer o estágio na Dr. Pet, ali em Sombrio? Primeiro eu estava procurando lugares para estagiar aqui em Sombrio e acabou que a Dr. Pet ficava perto de casa e também o meu pai é conhecido do médico veterinário de lá, então acabou ficando mais fácil também. Como é que foi a tua relação com o pessoal lá, em especial com o Dr. Diego? O Dr. Diego, normalmente ele não tinha muito tempo, então acabou não tendo muito contato. Foi mais quando eu fui tirar as dúvidas, mas ele era bem legal e a relação foi boa. O resto do pessoal acabou que a gente até fez amizade e às vezes conversa de vez em quando. Miguel, um pet shop não era só banho e tosa, né? Tinha Sim, muitas situações traumáticas de que cachorros chegavam doentes, mutilados, machucados. Como é que foi a tua reação? Tu teve dificuldade em presenciar essas situações? Não, até que não. Não? Até que foi mais fácil, principalmente por causa das aulas sobre defesa sanitária animal. Acabou que eu já tinha um pouco de experiência com as imagens, daí acabou que presencialmente não foi tão diferente. Certo. Eu acabei me acostumando um pouco. Bacana. Ô, Miguel... Um exemplo foi que eu até citei, eu não sei se eu citei ela, eu acho que eu citei a labradora que foi retirada a perna. Em alguns casos eu limpei a ferida. Certo. Tu falou sim da ferida aberta, né? Uhum. Miguel, só por último aqui, qual foi, aliás, o que tu estás fazendo no momento como estudante, como pessoa? Continua estudando, está trabalhando? Agora, na verdade, por causa que eu não tinha feito estágio ainda, eu ainda não entrei eu ainda não fui para uma faculdade. Eu estava esperando terminar a defesa e tal. Daí eu planejo fazer o Enem agora esse ano para tentar entrar numa faculdade. Esse ano, basicamente, esse último ano foi mais o estágio e me preparar para a defesa e estudar. Certo. Mas eu não cheguei não tô trabalhando também. Foi mais o estágio mesmo. Miguel, esse momento da defesa é para nos certificarmos de que realmente tu realizou o estágio. Uhum. E, professora Cristina, eu considero essa etapa concluída e me dou satisfeito com a tua apresentação, Miguel. Tá bom? Vou passar a palavra, então, agora para a professora Cristina, né, tua orientadora e membro dessa banca. Um abraço, Miguel. Um abraço, professor. Certo, Miguel. Legal. Gostei, assim, da forma da tua apresentação. Gostei da forma, assim, como tu colocou, tu foi apresentando a clínica e já foi dizendo, olha, aqui eu fiz tal coisa, aqui eu atendi tal coisa, aqui eu auxiliei nesse ponto. Eu achei bem interessante mesmo, porque tu foi englobando, né? Oi? Desculpa interromper, que teve uma parte que eu esqueci de falar algumas coisas agora que eu me lembrei. Não, mas não tem problema. Não tem problema, porque na verdade, eu me perdi, foi na parte do banho e tosa. Eu não falei muito o que eu fiz lá, eu acabei dizendo sobre depois, quando eu citava algumas coisas. Não, mas não tem problema, porque está tudo relatado, está no teu relatório, né? Tu fez a apresentação geral, está tudo tranquilo, tá, Miguel? Então, assim, gostei daquela... Com certeza, tu vai sair da tua defesa e tu vai... Puxa, mas eu devia ter falado tal coisa. Puxa, mas faltou isso, faltou aquilo. É sempre assim. Fica bem tranquilo, tá? Tá. E outra coisa muito interessante que eu gostei também foi que
assim, embora tu não tenha, porque, claro, 180 horas não é muito tempo, né? Mas, embora tu não tenha presenciado muitas doenças, mesmo assim, tu trouxe, né, a título de curiosidade, até para poder, a título de informação, algumas outras doenças que acontecem, né, e que tu acabou relatando também. Então, acho isso bem positivo no teu relatório, né? O Miguel ainda está aí, tá, né? O Miguel sumiu. Tá. Só a imagem que sumiu. Então, assim, parabéns, tá? Fico bem satisfeita também com a tua apresentação, com a tua defesa. E tu gostou dessa área de veterinária, Miguel? Acho que ele saiu, ele caiu, ó. Agora sim. Tá. Então, nesse caso, a gente encerra a apresentação, encerra a defesa, né? E depois entra em contato com o Miguel novamente. Agradeço a presença da Lidiane, do professor Luiz Fernando, e então, nesse momento, eu encerro a gravação.